E fala turma, sejam bem-vindos mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos aqui no Sensei Otaku Nerd Forever. Continuando mais um passo, mais uma jornada aqui com a revista Herói, né, no ano aí que o pessoal está comemorando os seus 30 anos de publicação, né? E hoje trazendo aqui para falar para vocês sobre a 96 e a 97. Logo depois da vinheta, bora lá! Então, trazendo de imediato aqui, ó, no dia 25 de outubro de 1996. O que vocês estavam fazendo em outubro de 96, pessoal? Mais um editorial aí assinado pelo grande Odair Braz Júnior com o organograma dos artigos. Vamos lá, né? Estamos chegando, hein, pessoal? Olha aqui, ó. No HTV, a Herói TV aí, trazendo o Bozo, completando 50 anos naquele período, hein, pessoal? Grande palhaço que tinha seu próprio desenho também lá fora, passou muito aqui. Assisti bastante o desenho do Bozo na minha infância. As suas programações no SBT também, correto? E veio bem depois, né, cara, aquelas coisas tudo de polêmica e tal sobre os bastidores de Bozo. Mas uma coisa que nunca podíamos deixar de curtir era a sua programação, cara. Tava ali com o Papai Papudo, Salsifufu, Vovó Mafalda, e ali passando desenhos muito bacanas, né? Na época ali, não em 96, mas no programa do Bozo já passou ali ótimos animes, gente, anime, tá, pessoal? Não tô falando de Cavaleiros do Zodíaco, o próprio Rei Arthur, ok? De sua versão anime muito boa, dividida em duas fases que o SBT passou. O inesquecível Spectrum Man, também assisti Spectrum Man, foi ali no Bozo, cara, assim, com muito saudosismo quando eu lia na revista, né, cara, falando sobre ele. Falar que eu não assisti o desenho, como eu disse, né, já assisti muito, mas preferência sempre das demais apresentações que tinha no programa. Bem legal, tinha muita interação também com a criançada, né, cara? Pô, a gente tava lá na área. E muito bacana aqui falando, né, sobre ele no seu 50º aniversário. Bem bacana. Aqui sobre personagens, a Alison e o Jake, de Melrose. A Alison, pessoal, ela já fez, dentre muitos filmes bacanas ali, década de 80, aquele Curso de Verão, muito bacana também, viu? Aqui falando um pouco sobre Kamen Rider Black RX, tá? Trazendo aqui mais um pouco de Samurai Troopers, aqui no caso sendo comentado devido à grade de programação da Rede Manchete, tá? E aqui mostrando um pouco sobre a grade de programação que o SBT estava mexendo toda a mão nos seus fins de semana e atualizando também para os dias de semana. História em quadrinhos, nós estamos aqui com mais lembranças sobre as publicações da revista dos Novos Titãs na época, ok? O Teen Titans, né, no caso. Nós temos aqui do lado sobre o Exo Manowar, à esquerda, o gibi da Globo, e abaixo falando também sobre a China, que ia virar gibi. E olha que ela chegou a virar um gibi, e não Hércules. Gente, a menina ela ganhou uma popularidade depois da sua participação na série Hércules, do Kevin Sorbo, de forma assim, a ter a sua própria série de sucesso, que eu achei muito bacana também, que é reprisada em vários canais por aí até hoje, se der aquela pesquisada, tá? Aqui falando um pouco também sobre a versão do filme do Fantasma, a sua novelização para os quadrinhos, que já foi lançada também naquele período. Não cheguei a ver, tá? Só o filme mesmo. Eu já vi muitas outras novelizações, mas não a do Fantasma. Mas ficou legal a capa, viu? Aqui os suplementos sobre as novidades do RPG chegando. E aqui eles trazem alguns suplementos referentes ali ao mundo do Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse, Crônicas de Chicago. Aqueles suplementos para a galera que jogava RPG, né, usando esse universo, né, cara, poder trabalhar melhores aventuras, novas situações, bem bacana. A saga de Hades, a aventura final dos Cavaleiros do Zodíaco, parte 9. Olha onde é que nós já estamos, gente. Vai contando aí por Marcelo Del Greco. E olha aqui, Dona Pandora e Ikki. A redenção de Pandora, aqui no caso, mostrando quando ela acaba ajudando os cavaleiros. O bicho já estava pegando aqui há muito, né? Mostrando aqui a Áfora, que eles colocam a Atena e aqui começa a sugar, né?
o sangue de Atena, dizendo que quando terminasse de sugar ali o jarro ficasse vermelho, seria a morte de Atena. E nisso aí, né, gente, os cavaleiros, cada um no seu aí, correndo atrás, contra o tempo, para salvar a deusa. Mais um pouquinho do Special Cards, aqui mostrando o de Spawn, Arquivo X, Superman, Overpower DC. Tá? Temos aqui o Kingdom Come On também, cards daquele quadrinho maravilhoso, viu? Que vale muito a pena. E tem também da Ti, outra personagem que dá as caras aqui de novo na herói, aquela ninja assassina. Não é Electra, não. Jovens Bruxas, cara, bicho, já viram esse filme com a Neve Campbell? Eu esqueci o nome dessa menina aqui, ó. Eu esqueci o nome dela, mas enfim, bicho. Realmente o filme ele é recheado de misticismo, poderes sobrenaturais, um universo todo assim de bruxa, trabalhado ali num formato assim de filme para adolescente, com algumas coisas ali bem pegadas, viu, cara? Eu assisti esse filme já algumas vezes, é bacana, é um bom entretenimento para quem curte muito, principalmente esse mundo da bruxaria assim no cinema, é uma boa pedida, recheado aí com maldições, controles da mente, tá? E várias outras mandingas, cara, vale a pena. O finalzinho também é legal. Aqui o Superman, as novidades mostrando sobre o casamento do Superman, tanto nos quadrinhos quanto na série Lois e Clark. Falar nisso, gente, vocês já assistiram? Já assistiram a série Lois e Clark? Espero que sim, viu? E olha aqui falando que em 98 o Superman volta aos cinemas. Não foi bem assim, não. Sabemos bem, mas a série é muito boa, série de animação. Aqui tem um empresário, publicitário, perdão, Marcelo Pires, né, que acho que até ajudou nessa parte aqui da revista, porque ele teve contato com a Terry Hatcher e o Jim Kane, da série, né, até tem fotos deles aqui, falando um pouco sobre tanto bastidores quanto o sucesso do Superman, como que estava. Aqui mais um pouquinho. E os dois estavam aquele casal chipadaço, como né, a galera fala hoje. E foi o Odair Braz Jr. que mexeu. Aqui, gente, um evento, tá? Sobre a convenção HQ Mix. Aí um evento daquele estilo que a gente gosta, falando sobre história em quadrinho. E, bicho, caramba, recheado de cosplayers, né? Pô, cosplay já tem, ó, das décadas. Aqui mostrando um excelente cosplay do Homem-Aranha. Acho que foi até o vencedor. Ficou muito bacana realmente. Mostrando aqui alguns stands do Cartoon Network, né? Demais aqui também da Abril Jovem, a galera, os White Cats e o Homem-Aranha junto. Ficou muito bacana esse uniforme, viu, cara? Muito bacana. Mais um pouquinho sobre a aventura continua com Samurai Troopers, Dani Deli. Essa parte já é ali na segunda fase da animação, que aparecem novos inimigos, ok? Uma continuação da trama e um up, né, em relação a alguns personagens, principalmente ali o Demon, né, quando ele já não era mais aquele inimigo. O Correio Galáctico. E se liga na Herói 97, o que vem aí, gente, falando sobre Sailor Moon e companhia. E quem tá aqui no Correio Galáctico, deixa eu ver se tem alguém de longe. Longe assim, né, fora do Sudeste, Bahia. Ah, bacana aqui, ó, um seriado que foi para o espaço, Buck Rogers. Esse aqui acho que é bem finalzinho da década de 70, acho que é de 79 ou 80 ali. Mas é uma série muito legal, muito bacana mesmo, gosto muito do robô, tá? Eu não sei se você já viu a história do Buck Rogers, o cara, ele é envolto numa viagem que ele fica hibernado e vai séculos para a frente e acorda, né, cara, num outro tipo de futuro e tal. E ali é bem bacana porque o camarada, ele é ali, final da década de 70, vai cair no futuro e tem muita coisa ali de contexto anos 70, 80, pegando assim o final, né, cara, mais a ideia de futuro para a humanidade aí explorando o espaço. Cara, vale muito a pena assistir, viu? Tem personagens ali muito legais. Fechando aqui então, ó, a 96, trazendo de imediato 97 já com a Sailor Moon na capa e a galera. Com o ótimo filme dos espíritos. Trouxe personagem aqui agora, acho que é da Image ele. Depois eu vou dar uma olhadinha, eu não lembro muito de cabeça assim, viu? Mas temos aqui a saga chegando ao final de Hades, mais um pouquinho de Batman, que já é a sua versão Cavaleiro das Trevas. Vamos dar uma olhadinha?
edital do Odair, no dia 1º de novembro de 1996. É isso aí, vamos lá. No TV, Denani, Fran Drescher, cara, série muito bacana, sitcom de comédia sobre a Fran, que vira uma babá de uma família rica, né, cara, ela estava desempregada, desempregada, né, ela estava trabalhando de porta em porta ali, vendendo produtos de beleza e é fisgada ali pelo o chefão da família. Ele era viúvo, com 3 filhos, tem um mordomo, Miles, muito sangue bom, tem uma governanta lá também que ela e o Miles se arranhavam direto e reto. Situações de muita risada, curto pra caramba, vale a pena assistir, viu, gente? Tem também aqui abaixo Man Behind Body, olha só quem que tá aqui em Man Behind Body. Lembra desse rapaz aqui, gente? E esse aqui também, hein? Velhos conhecidos. Uma série da Brooke Shield, passava, não lembro se era na Warner, esqueci o nome da série, mas eu dou uma olhadinha aqui. Na mesma época ali, ó, do Grande Amor em Família, porque tem aqui a Christina Applegate, que fazia a Kelly, né, da Grande Família, e da Brooke Shield era a Sandler Susan, muito bacana também, sitcoms, bem legais de você poder acompanhar, viu, cara, que compensava muito a TV com as suas séries de comédia. Tinha Seinfeld, que já estava também fazendo muito sucesso, Friends, né? Aqui da História em Quadrinho, trazendo mais algumas ilustrações dos trabalhos, né, cara, da Mulher Maravilha, aqui do Mike Deodato, o Youngblood e o X-Force. Temos aqui também, ó, do Máscara, quadrinho, tá, do Johnny Quest, ok? E aqui um pouco sobre os jogos, ó, da Shadow Over Mystara. A Capcom traz para o Brasil a versão para o fliperama dos jogos de RPG da TSR, ou TSR. Não acompanhei nessa parte assim de videogames e até no próprio fliperama não acompanhei esse jogo, mas como era lançamento, eu tenho certeza que deve ter dado aquele up também na galera, né, bicho, nos fãs ali que já estavam acompanhando. Aqui sobre aquele filme do Arnold Schwarzenegger, Turbo Man, que é o quê? Um herói de brinquedo, né? Arnold vira herói no Natal. Aqui mostrando um pouco sobre Aço, aquele herói que surgiu com a morte do Superman. Teve até aquela porcaria do filme do Shaquille O'Neal. Desculpa, gente, que o filme é muito fraco. Um pouquinho aqui mais sobre o Beavis e Butthead, que viraram um filme no cinema. É o Beavis e Butthead do América. Esse é zoeiro demais. Mas, cara, mantendo ali o que Beavis e Butthead é demais, né? Sem noção nenhuma. A saga de Hades, a aventura final dos Cavaleiros do Zodíaco, parte 10, com Marcelo Del Greco. Gente, estamos chegando, hein? Aqui o pau já estava torando, tá? Nessa parte aqui, ó, é a irmã do Seiya que aparece e ela não é a Marin, tá? Para quem acompanhou o mangá, acompanhou o anime, sabe. Aqui mostra o Julian, ainda sendo reencarnação de Poseidon, enviando as armaduras de ouro para os cavaleiros lá embaixo, galera. É isso mesmo. É onde ali o Shun veste a armadura de virgem e o Ikki a de leão. Mas mais pra frente, né, cara, não vou contar muito não, eles vestem a armadura, ok e tal, mas não é o suficiente, viu? Mais um pouquinho sobre a seção de artigos de compra, né, no shopping. Nós temos aqui dominó, meias, jogos de memória, quebra-cabeça, tudo aqui, cara, é dominado ali pela cultura geek, ó, sobre Dragon Ball, Sailor Moon. E aqui o Cavaleiro das Trevas. 10 anos depois, a minissérie que mudou o mundo dos heróis continua espetacular. Cara, não tinha saído a continuação, porque teve, né, o Cavaleiro das Trevas 2 ali, não tão bom quanto, mas vale muito a conferida. Tanto que depois saiu uma versão definitiva, depois eu mando até um vídeo aqui sobre ela, bem bacana, mas no geral a primeira é insuperável. Sailor Moon, descubra todos os segredos da origem sobre as Sailors e as Guerreiras Lunares, né? Conheça o Reino Lunar. Aí aqui também mostrando um pouco mais sobre a história das meninas antes de estar na Terra, ok? Porque eu não sei se vocês assistiram, mas as meninas, depois que terminou a primeira fase, elas perderam a memória, né? E depois elas retornam e aos poucos vai recuperando a memória também. Isso aconteceu na saga R, que é a Retro.
Aí mostrando aqui um pouco sobre Sereno e Endymion, né? São um grande amor da vida um do outro, que gera um fruto que aparece logo mais pra frente também. O final triste, como é que termina? Eu não vou dar spoiler não, mentira, eu vou falar assim. Galera, todo mundo morre. Vai lá. Não, vai dar uma conferida. Dá uma conferida. Mas como assim morre? Dá uma conferida, porque nem tudo é o que parece. Vale demais, gente. A animação Sailor Moon de inocência não é bem isso que a galera pensa, não. Viu? Vale demais assistir essa franquia. E aqui, o filme do Michael J. Fox, Os Espíritos. Muito legal, bicho. Cara, o personagem dele vê fantasmas. E tem uma trama ocorrendo dentro do filme muito bem amarrada, na minha opinião, excelente entretenimento de época. Se você nunca assistiu, assista, pode assistir com maior tranquilidade, veja o contexto também de época, né, que afinal de contas o filme já tem ali já quase seus 30 anos, então, bicho, vale a pena, vale muito a pena assistir Os Espíritos. Aqui as novidades da Abril Jovem, dos seus lançamentos, né, cheia de lançamentos aí, mostrando aqui a Brigada, mostrando aqui também o quadrinho da Glory. Eu tenho o quadrinho da Glory, velho. Realmente, houve alguns comentários na época falando que ela era a Mulher Maravilha do universo Image. Em alguns pontos eu concordo plenamente. Agora, se for falar de beldade, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso não se discute. Tá? Que vale muito ler, para falar a verdade. Tá? E mais alguns artigos também referente ao Superman. Tem um lançamento de CD-ROM, tá? Que a editora está lançando provavelmente no Natal. Os CDs trarão aventuras do Batman, Super-Homem, Superboy e Aquaman. Olha aí. O computador já estava começando a arrebentar ali, né? Na aventura continua com Dragon Ball, a versão ali, né? A primeira parte de Dragon Ball com Goku criança, que passava no SBT. Repito, até ali o aparecimento do tal Pai Pai. Era diversão garantida assistir Dragon Ball. E mostra nessa ilustração aqui, ó, quando o Goku virou pela primeira vez o Ozaru, né? Aquele macacão, velho, tal bicho, aquele deu um trabalho, deu pra rir muito. Foi o Pual, acho que foi o Pual que virou uma tesoura para cortar o rabo do Goku, para ele poder voltar ao normal. Mas até isso acontecer, gente, foi pânico para todo lado. Mas aqui sobre Correio Galáctico, ó, tem uma galera aqui, tem uma menina, Cíntia, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, ó, daqui pertinho, ó, 30 minutos daqui de casa. Bacana também, mas eu só vi 2. É isso mesmo, e um desenho do Anderson, do Rio de Janeiro, com o Wolverine usando as garras para alguma coisa ali, né, como espeto de churrasco. Isso me lembrou tem um episódio daquele Homem-Aranha e seus amigos, que tinha a Estrela de Fogo e o Homem de Gelo, que o Wolverine aparece a primeira vez. Eu acho que o nome dele nem era Wolverine, era o Lobo ou alguma coisa assim, em que ele oferece um pedaço de fruta, que ele pergunta assim para a Estrela de Fogo: você quer um pedaço de fruta? Aí uma das garras sai, espeta assim, ó, umas frutas que estão na mesa. E aqui, bicho, né, ele espetando aí só uma carninha aí para ficar naquele ponto. Velho, que zoeira esse povo. Na boa, tá de sacanagem. Ah, que bacana aqui, o outro prêmio dos vencedores da promoção Herói 10 Kits. E aqui mostrando, né, um dos vencedores, ok? Deixa eu até ver o nome dele aqui, porque foram 10 kits, né? Deixa eu ver, um dos primeiros a receber o nosso chamado especial. Felipe Cabral, aqui ó, 10 anos. Ganhou um tanto de coisa, ganhou revista em quadrinho, ganhou outros artigos, não? E aqui mostrando a lista dos outros 9 ganhadores. Isso é bacana, cara, assim, porque realmente mostrava, você participava da promoção e se você ganhava, a Herói publicava. Então não era nem aquela coisa assim muito de papo, que participar desse negócio aí era furada. Não, gente, eu sou testemunha disso. Eu fui um dos vencedores de uma das promoções que a Herói lançou, que depois eu vou falar sobre ela em outro vídeo, porque não chegou ainda nessa edição, tá bom? Então eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Por enquanto aqui lembrando, ó, a 96 e a 97 por hoje, tá bom? Já na próxima vamos chegar então para falar sobre a 98 e a 99, como eu disse, porque na número 100 eu vou falar unicamente sobre ela, tá? Que já dá uma ideia. E aí o que acontece? Preparem-se, porque como diz aqui, ó, né, chegando o final da saga de Hades, cara, é o que a revista Herói ela falou
ali com muita propriedade, mostrando pedaços ali do mangá e de sua repercussão, né? O tanto que aconteceu com o fandom, né? Os fãs aqui do Brasil, quando teve esse acesso em saber sobre essa continuação do mangá, que não foi ainda para animação, quanto que criou e gerou expectativas até que pudesse finalmente se consolidar, e deu para ver bem mais para frente a sua versão para televisão. Valeu muito a pena aquela conferida. Agradeço muito vocês terem me acompanhado aí, tá, nesse vídeo falando dessas duas. Então podem esperar que no próximo tem as outras duas últimas antes da 100, né? Como eu tratei com muito carinho a edição 50, vamos estar fazendo assim com a 100 também. Valeu? Agradeço muito então, e vocês não esqueçam de curtir, compartilhar e continuar seguindo aí os vídeos do canal. Até mais, porque essa viagem ela é longa, mas é cheia de aventuras, cheia de muita alegria, muita curtição e muito compartilhamento. Valeu!